E daí então eu te pergunto, o que é a cidade? As cidades surgiram como centro das civilizações e acompanharam a história humana desde a antiguidade até os dias atuais. Os mais antigos registros arqueológicos de ruínas de cidades remontam à Revolução Neolítica, por volta de 4.000 a 3.000 a.C., que tinham por objetivo ser centro de comércio e fortificações de guerra. As cidades surgiram como pequenas aldeias às margens de rios. Os principais locais de surgimento foram nos rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia. No território europeu, a primeira civilização de destaque foi a grega, com as cidades de Atenas e Esparta. E no final da Idade Média, com o renascimento comercial no interior do continente europeu, desenvolveram-se os burgos. O advento da Revolução Industrial, somado à centralização do Estado, deu impulso à urbanização, levando à necessidade de criar políticas de planejamento e urbanização, visando sanar problemas habitacionais, sanitários e de deslocamento. O desenvolvimento criou metrópoles e megalópolis. No ano de 2000, metade da população mundial vivia em cidades, e a ONU projeta, para o ano de 2050, a existência de 2/3 de população urbana. Para a revista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de número 23, de 1994, a arquitetura é a simbiose entre a cidade e a cultura, e nela há o conjugado ao direito do saneamento, habitação e transporte. As políticas públicas em relação ao espaço urbano expressam a preocupação com a reivindicação do direito da cidade. Este direito é o que todo cidadão tem de gozar do espaço urbano como um duplo exercício de estética e história. Cidade distinguem-se 3 áreas funcionais: centro comercial e administrativo. É onde se encontram os edifícios de administração e de comércio e tem elevada acessibilidade. Grande parte das pessoas apenas trabalha nele e vive em outras áreas. Essas áreas são as áreas residenciais. Há também as áreas industriais, e é onde se localizam as fábricas, junto das principais vias de comunicação, e como necessitam de vasto espaço para se expandirem, tendem de sair da cidade, recorrendo à sua periferia, onde o solo é mais barato e há menos trânsito. Há também a parte do subúrbio, que corresponde à área periférica de uma cidade, mais ou menos urbanizada e muito dependente da cidade. O Plano de Cerdá. Em 1859, o engenheiro e urbanista Ildefonso Cerdá criou o Plano de Extensão e Reforma da cidade de Barcelona, com o objetivo de aumentar a área total da cidade, derrubando as muralhas e expandindo além destes limites, trazendo assim ruas e quadras ordenadas comparadas com o centro antigo de Barcelona. O Plano de Cerdá apresenta um desenho em grelha ortogonal, constituída por modelos de 113 metros de lado com chanfros de 20 metros, delimitados por vias de largura variável entre 20 e 50 metros. A área é edificada e 50% dela é completada com espaços verdes. A malha ortogonal é cortada por um sistema de vias diagonais que interligam a cidade velha com o novo traçado, ligando os principais pontos da cidade. As principais características do plano são a distribuição de parques, indústrias, residências e comércios equilibradamente, a cidade antiga e a cidade nova. A rua deve fornecer redes de infraestrutura, permitir o transporte e possibilitar a melhor circulação de ar e iluminação da cidade.
cidade linear. Criado no período de 1894 até a década de 20 pelo urbanista Arturo Soria, o termo cidade linear foi utilizado no modernismo por alguns urbanistas, como Le Corbusier, Lúcio Costas, entre outros. A característica marcante da cidade linear é o seu desenvolvimento em linha, com uma via central que tem como funcionalidade estrutural principal, em torno da qual se desenvolvem ramos secundários. Para cada autor, a cidade linear tem uma interpretação. Para Corbusier, ele a utiliza para trazer maior liberdade formal e trabalhar livremente o sistema viário dentro de sua proposta. Já Lúcio Costa adota o partido linear no Plano Piloto de Brasília, que trata de um plano monumental da cidade sobre a Baía de Tóquio. As principais características da cidade linear são o desenvolvimento em linhas e a via central, que funciona como estrutura principal, na qual se desenvolvem os ramos secundários. No centro dessa grande rua há toda a infraestrutura necessária para a cidade. As habitações são nas mesmas condições. Pode crescer sem algum padrão pré-definido e ao fim da especulação imobiliária. Georges Haussmann, nomeado prefeito de Paris por Napoleão II, tinha o título de barão e foi o grande remodelador de Paris. Para Haussmann, a arquitetura era um problema administrativo que só devia visar os interesses de Napoleão, interesses esses de cunho estritamente militares. A partir daí, é produzido um urbanismo totalmente racionalista, visando apenas a técnica e desconsiderando o aspecto histórico. O foco principal é a melhoria da circulação, o acesso rápido a toda a cidade como visão estratégica, estabelecendo assim uma imagem geral de modernidade. Esta mudança de imagem envolve também a questão de insalubridade. Para isso são eliminados bairros considerados degradados, as ruas são arborizadas e recebem sistema de iluminação. Essas intervenções regularizam o traçado, não aproveitando o existente, transfigurando a cidade. São abertos parques e jardins públicos, como o Jardim des Tuileries, Palais Royal e Parque Montsouris. Surge a figura do quarteirão, que é determinado pelo sistema viário. São definidas leis de ocupação. Cada lote é perpendicular à rua e não tem a mesma medida padrão. Os edifícios passam a ter leis de padronização para as fachadas, e a tipologia urbana segue um catálogo pré-definido. Passam a ter unicidade arquitetônica. As galerias... De acordo com o livro A Boa Forma da Cidade, de Kevin Lynch, uma boa cidade é o local de pleno desenvolvimento das necessidades físicas, materiais, culturais e emocionais dos indivíduos e grupos que a habitam. Para o desenvolvimento da cidade, são necessários 5 de vitalidade, o de sentido, o de adequação, acesso, controle, eficiência e justiça. O de vitalidade é a capacidade de suportar a vida. Suas características principais são de sustentação, segurança e consonância. O pilar de sentido tem a ideia de reconhecimento do local devido à sua singularidade, orientação, que permite saber onde ou quando se está. O de adequação é o grau de elementos que correspondem à quantidade e qualidade de ações que os usuários se envolvem. O de acesso é a capacidade de alcançar outras pessoas, atividades, recursos, serviços, informações ou locais. O de controle é relacionado aos graus de direito que as pessoas têm sobre os lugares, o direito de estar, de agir, de apropriar e de modificar o espaço. O pilar de eficiência é o critério de equilíbrio. Sua avaliação é feita quando todos os custos e benefícios se mantiverem constantes. E o de justiça, que é o modo como benefícios e custos ambientais são distribuídos entre as pessoas.